O governo do estado fala em criar novas vagas de UTI e cancela a folga dos servidores do estado no carnaval para evitar aglomerações nas cidades turísticas. Clínicas particulares negociam a vacina da Índia e trabalham com a possibilidade das primeiras doses chegarem em março. O Ministério Público do Trabalho resgata 140 trabalhadores em condições de trabalho escravo. E dados do CAGED revelam que a agropecuária foi o setor que mais contratou trabalhadores no ano passado. Vem, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h08. A segunda onda da Covid já ganhou força em Goiás. Nesta sexta-feira, nós tivemos o maior aumento de casos em 24 horas desde outubro do ano passado. Acompanhe aqui comigo, olha só no telão. Olha lá, foram 2.834 casos confirmados de ontem para hoje. Mais 30 famílias que perderam alguém para essa doença tão devastadora. E o que também tem deixado autoridades e especialistas em alerta é o aumento na taxa de ocupação das UTIs públicas e privadas para a Covid-19. O governo do estado criou um comitê em parceria com prefeituras para ampliar essas vagas. Enquanto isso, profissionais de saúde sentem de perto a lotação das unidades. Essa semana, a ocupação na rede estadual passou de 90%. Hoje à tarde, a taxa continuava alta, 88%. Em todo o estado, só 28 leitos estavam disponíveis. Em todo o estado, a taxa de ocupação na rede privada chegou a 80%. Os hospitais particulares tinham apenas 21 leitos vagos. O governo de Goiás criou um comitê para cuidar das vagas. Nós conversamos com os secretários e prefeito também de Goiânia, de Anápolis e de Aparecida, né? Então, tem expansões programadas nessas 3 unidades, nessas 3 cidades, como também na cidade de Rio Verde, né, num quantitativo de 20 leitos de UTI, na cidade de Itumbiara, um quantitativo expressivo de 30 leitos de UTI, além dos 20 que já existem, né? Santa Helena, também, Formosa também. O governador Ronaldo Caiado disse que já negociou também com as empresas que fornecem oxigênio médico para garantir o abastecimento no estado e conseguiu com os Ministérios da Saúde e da Educação a ampliação de leitos no Hospital das Clínicas. Agora nós estamos pedindo ao ministro que ele realmente habilite mais os leitos que nós estamos abrindo em Goiás, especificamente para o tratamento do Covid-19. Até porque o Estado não consegue arcar única e exclusivamente com a manutenção desses novos leitos que nós estamos abrindo. Além de hospitais, salas, equipamentos e toda a infraestrutura para receber um paciente com o Covid-19, a rede de saúde precisa de profissionais qualificados para poder atender esses pacientes de maneira adequada. E aí surge um problema: falta mão de obra qualificada. Médicos, enfermeiros e técnicos que estão nos hospitais enfrentam todos os dias aumento na demanda e trabalham no limite. Pessoal, é algo um tanto quanto mais difícil, porque demora a formação desse profissional. Pessoas serão treinadas ao passo que elas estão cuidando de outras pessoas. Se a demanda aumentar e nós não tivermos profissionais capacitados em quantidade suficiente, a qualidade da assistência que será prestada, ela irá deixar a desejar. Isso pode implicar, inclusive, no aumento da taxa de letalidade, né? E tão importante quanto ter uma estrutura para atender os doentes é a população entender que mesmo com todos os recursos disponíveis, ainda existe o risco de uma doença que já levou mais de 7.000 vidas em Goiás. A prevenção continua sendo a maneira mais eficaz de combater a Covid-19. Mas é resultado que as pessoas que não cumpriram com o isolamento social ou que realmente não estão acreditando nesse potencial da doença, né? E essas pessoas passam a acreditar quando elas estão lá sendo cuidadas pela gente. Lá elas se colocam, inclusive, arrependidas de ter feito isso. Cuidar do paciente com Covid requer o dobro de cuidado, porque a evolução é muito rápida, né? E o tratamento tem que ser muito preciso. Pelo amor de Deus, as pessoas precisam nessa hora entender que isso não é uma brincadeira. Aquele mesmo hoje que está ali brincando com as coisas é o mesmo que estará amanhã chorando com um parente seu na porta de um hospital.
Clínicas particulares negociam a compra de vacinas indianas contra a Covid. A vacina está em fase 3 de testes e, se for aprovada, a expectativa das clínicas particulares é que ela comece a ser vendida em março. Esta clínica particular de Aparecida de Goiânia reservou doses da vacina indiana contra a Covid-19, mas ainda não quer divulgar a quantidade e quanto vai custar cada vacina. Existe algum prazo dessas vacinas chegarem e já começarem a ser aplicadas? Então, o prazo que a gente tem é final de março para começo de abril. Mas não temos a garantia, tudo depende da Anvisa. Representantes da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas estão na Índia negociando a compra de cerca de 5 milhões de doses da Covaxin, desenvolvida pela Bharat Biotech, para serem vendidas em clínicas particulares no país. Os donos das clínicas do Brasil têm até hoje para comunicarem à associação a quantidade de doses que querem encomendar. Os contratos com a empresa responsável pela distribuição devem ser assinados na semana que vem. A negociação e a compra serão feitas em dólar, o que deve encarecer o preço por aqui. A Covaxin é aplicada em 2 doses, com um intervalo de 28 dias entre elas. A vacina está na fase 3 em testes na Índia, mas para ser vendida no Brasil, precisa da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas ainda não há uma data para a Anvisa fazer essa análise. O uso emergencial da vacina já foi aprovado na Índia, antes da conclusão da fase 3 de testes. Especialistas dizem que é nessa fase que se comprova a eficácia e o sucesso dos imunizantes. Por isso, essa aprovação foi criticada. Enquanto a imunização no setor privado não começa, um balanço da Secretaria Estadual da Saúde mostrou que até agora, mais de 75 mil doses da Coronavac e AstraZeneca foram aplicadas em pessoas dos grupos prioritários em Goiás. Nesta primeira etapa, pelo menos 91 mil goianos vão receber 2 doses das vacinas. A expectativa é que os idosos acima de 80 anos sejam os próximos a receber a imunização. O que a gente trabalhou com os municípios foi que os municípios que alcançarem 100% desse grupo nos comunicassem para a gente já poder ir trabalhando os próximos grupos. Para alguns municípios ainda com essa remessa e para outros dependendo de uma remessa nova. O motorista que bateu com um carro da PM em Rio Verde deve ser indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Os 2 policiais militares que morreram no acidente foram enterrados hoje de manhã. Em um caminhão do Corpo de Bombeiros, os corpos seguiram até o cemitério São Sebastião. Cabo Rafael começou na vida militar há 5 anos. Soldado Matheus estava há pouco mais de 3 anos na corporação. Eles e os outros 2 colegas seguiam para uma ocorrência quando a viatura em que estavam bateu nessa caminhonete. Com o impacto, a viatura capotou várias vezes. Soldado Matheus, que dirigia o carro, morreu na hora e o Cabo Rafael morreu no hospital. Na hora da batida, eles não usavam cinto de segurança. O motorista do outro carro, Luiz Carlos Ferreira, de 53 anos, foi preso em flagrante e deve responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O inquérito está se iniciando agora, outras diligências vão ser realizadas e por enquanto, esse indivíduo permanece preso por essa acusação de homicídio doloso praticado na direção de veículo automotor. Ele foi submetido ao exame pelo etilômetro, que deu resultado negativo, portanto, ele não estava embriagado. Os outros 2 policiais seguem internados. Segundo o último boletim médico, um deles está na UTI em estado grave. O outro policial está consciente e ganhou alta da UTI. A Polícia Federal prendeu um homem condenado por pedofilia em Águas Lindas. Ele estava foragido há 7 anos, mas acabou preso por outro crime. Marcos Moreira está ao vivo em Lusiânia e vai contar essa história para a gente, né, Marcos? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você. Ótima noite a todos que nos assistem. Rosane, esse homem estava foragido desde 2013 e foi preso depois que os funcionários de um supermercado em Águas Lindas de Goiás desconfiaram da compra que ele estava fazendo. Ele comprou R$7 mil em eletrodomésticos e na hora de efetuar o pagamento deu documentos falsos.
Os funcionários perceberam aí a falsificação desses documentos e chamaram a Polícia Federal. A polícia então chegou e prendeu esse homem em flagrante por estelionato. Depois disso, foram até a casa dele e na casa dele encontraram vídeos, fotos, arquivo em HD, tudo de pornografia infantil. As investigações apontam que, além de comercializar, ele produzia esse tipo de material e vendia nas redes sociais e toda a internet. Ele foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal em Brasília e de lá seguiu para o sistema prisional, onde deve cumprir pena. Rosane. Obrigada, Marcos. E uma operação do Ministério Público do Trabalho resgatou 140 trabalhadores em condições de trabalho escravo. Só no estado de Goiás, 32 pessoas foram encontradas em condições desumanas. Essa operação começou no dia 13 de janeiro e é considerada a maior força-tarefa de combate ao trabalho escravo no país. Houve fiscalizações em 23 estados e os trabalhos contaram com a participação da Polícia Federal, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. 140 pessoas foram resgatadas trabalhando sem carteira assinada e em condições desumanas. O estado de Goiás foi o que teve o maior número de trabalhadores nessas condições de escravidão, 32. Desses, 25 estavam em áreas rurais de Cristalina, aqui na região do entorno do Distrito Federal. Além do resgate dos trabalhadores, a ação integrada tem como objetivo verificar o cumprimento das regras de proteção ao trabalho, a coleta de provas para garantir a responsabilização criminal de quem lucra com a exploração e a reparação dos danos individuais e coletivos causados aos resgatados. Até o momento, foram realizadas 64 ações fiscais, aplicadas 360 multas e identificados 486 trabalhadores sem registro na carteira de trabalho. Segundo o Ministério Público do Trabalho, cerca de R$500 mil serão destinados para verbas rescisórias aos trabalhadores flagrados em condições de escravidão, e cada um deles terá direito a 3 parcelas do seguro-desemprego. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou a concessão de trechos de 3 BRs que ligam a região central ao norte do estado. O projeto prevê a instalação de 6 praças de pedágio no trecho que será leiloado. Quem trabalha na estrada prefere a tarifa ao risco de um acidente. Tem um caos aí, uns buracos que nunca acaba. Desde que melhore, o serviço, eu vejo como forma positiva. Em Goiás serão leiloados quase 900 quilômetros de rodovias. O pregão inclui o trecho da BR-153 de Anápolis até a divisa com o Tocantins. E ainda o trecho da BR-414 de Anápolis à Assunção de Goiás. E da BR-080 de Assunção ao entroncamento com a BR-153, no município de Uruaçu. O projeto prevê mais 6 praças de pedágio no estado, em Santa Teresa, Uruaçu, São Luís do Norte, Jaraguá e do outro lado em Barro Alto e Planalmira. As tarifas máximas previstas para o leilão são de R$ 12,20 para cada 100 quilômetros em trecho de pista simples e R$ 17,08 para os trechos de pista dupla para os veículos leves. No leilão, esses valores podem cair para até R$ 10,22 e R$ 14,31, respectivamente. Em troca da exploração, a empresa vencedora deverá se comprometer a realizar obras para melhorar as rodovias. A ANTT prevê um aporte de R$ 14 bilhões ao longo dos 35 anos de concessão. Esse especialista vê benefícios para o setor de logística e transportes, mas pondera. Tem que ter uma fiscalização maior por parte do governo em cima dessas concessionárias, porque senão fica muito fácil, Aí elas vão estar ganhando dinheiro nosso e às vezes não vão estar devolvendo de volta o serviço que elas prometeram para o governo que elas estariam fazendo, O leilão vai ser no dia 29 de abril, lá em São Paulo. E o recado agora é para você que é estudante. Termina hoje o prazo para se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Ana Paula Moreira está ao vivo com a gente, tem mais informações. Boa noite para você, Ana. Quem não fez a inscrição tem que correr, Tem que correr, viu, Rosane? Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, as inscrições podem ser feitas até hoje, até às 11 horas da noite. Tudo feito lá pelo site, pelo portal do FIES, que é o fies.gov.br.
Esse ano o programa está ofertando 93 mil vagas nas universidades particulares. Bom, esse ano, como não saiu a nota do Enem de 2020, podem participar os estudantes que fizeram o Enem dos anos anteriores, de 2010 até 2019. Então, só lembrando, o FIES é um programa que ajuda estudantes universitários de baixa renda a pagar as mensalidades nas universidades particulares. Tem duas modalidades, a com juros zeros, que é para os estudantes com renda mensal familiar de até 3 salários mínimos, e aqui tem uma taxa de juros que é para os estudantes com renda mensal familiar de 3 a 5 salários mínimos. Então, só lembrando, dá tempo ainda de fazer as inscrições até às 11 horas da noite. Rosane? Tá certo. Obrigada, Ana. E a seguir, a folga de carnaval dos servidores estaduais está cancelada como forma de tentar conter o avanço do novo coronavírus. E a agropecuária goiana é a que mais gerou empregos no ano passado. Agora são 7h23, já a gente está de volta. Estamos de volta, agora são 7h25. O governador Ronaldo Caiado disse hoje que cancelou a folga de carnaval dos servidores estaduais. A medida é para evitar aglomeração. O assunto foi debatido também com o governador e, inclusive, com prefeitos também, né, Gabriel Garcia? Boa noite para você. Isso mesmo, Rosane. Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente no interior do estado. O governador Ronaldo Caiado fez uma transmissão hoje numa rede social onde foi enfático ao dizer que conta com todos os prefeitos aqui de Goiás para que eles sigam essas determinações e evitem as festas durante o período de carnaval. Esse feriado aí tem gente que chega a descansar por 4 dias e acaba pegando a estrada, viajando para cidades turísticas, o que acaba provocando muitas aglomerações. E é isso que o governo do estado não quer e é isso que especialistas dizem que não pode acontecer nesse momento. O governador Ronaldo Caiado defendeu esse ponto hoje numa transmissão numa rede social. Acompanhe um trecho do que ele disse. Nós não teremos, por parte do estado de Goiás, ponto facultativo, nem no dia da terça-feira, nem segunda-feira, que antecede uma data onde se festejava o carnaval. Nós estamos num crescimento da contaminação de pessoas pelo vírus. Qualquer feriado alongado provoca indiscutivelmente um aumento da contaminação e uma sobrecarga nos hospitais. Depois dessa conversa entre o governador e prefeitos, os gestores municipais já começaram a tomar medidas e se posicionar sobre o que deve acontecer no carnaval nas suas cidades. Nós preparamos uma tela para mostrar para vocês algumas dessas definições. Dá só uma olhada, o carnaval, as festas de carnaval já foram canceladas em Goianésia, Caldas Novas, São Simão, Três Ranchos e Cidade de Goiás. Ainda em definição, Aruanã e Caiapônia. Você vê aí nessa tela que a gente separou o nome de Pirenópolis nessa tabela, onde ainda estava em definição, mas há poucos minutos a Prefeitura de Pirenópolis avisou que o carnaval na cidade também foi cancelado. Medidas, Rosane, que estão sendo tomadas pelos prefeitos a partir do que disse o governador Ronaldo Caiado, para evitar aglomerações nesse feriado de carnaval, evitar que as pessoas saiam de casa, façam festas, para que todo mundo possa ficar em casa, já que essas taxas de ocupação de UTIs continuam crescendo e a taxa de transmissão do vírus também está alta. Rosane. Obrigada, Gabriel. E um raio matou 11 cabeças de gado em Santa Isabel, no Vale do São Patrício. Os animais estavam no pasto, na região do povoado de Cirilândia, e foram encontrados pelo fazendeiro já mortos na manhã de quinta-feira. Um médico veterinário, fiscal da Agrodefesa, constatou que o gado morreu em consequência de uma descarga elétrica após serem atingidos por um raio. Os animais foram enterrados. E olha, a agropecuária goiana é a que mais gerou empregos no ano passado, segundo dados do CAGED. O estado fechou 2020 com saldo positivo. Foram criados mais de 26 mil postos de trabalho com carteira assinada. E grande parte das oportunidades estavam no campo. Quem traz mais detalhes sobre isso para a gente é o Bruno Dourado. Bruno, boa noite para você. Notícia boa, né?
Bom demais, Rosane. Boa noite para você, boa noite a todos. Com esse saldo positivo, Goiás ocupa a primeira colocação no Centro-Oeste e a quinta no país quando se fala na geração de empregos no agronegócio. Isso segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Para se ter uma ideia, foram geradas 2.932 vagas no agronegócio de janeiro a dezembro de 2020. Em todos os setores foram feitas 500.707 demissões contra 526.964 mil vagas geradas, uma alta de 2,14%. Em primeiro lugar, na geração de empregos no estado, aparece a indústria, com mais de 10.290 vagas geradas, seguido pela construção civil, com 6.253, e o comércio, com 5.377 vagas geradas. Em 2019, Goiás ocupava a 7ª colocação. 2020, com a pandemia, mesmo assim, o estado conseguiu ir para a 5ª colocação quando se fala na geração de empregos no agronegócio. Um resultado muito importante para o nosso estado, né, Rosane? Volto com você. Obrigada, Bruno, pelas informações. E olha, tem emprego no campo, mas para conseguir estas vagas precisa ter qualificação. Rio Verde, que é referência no agronegócio em Goiás, tem opções de mais de 300 cursos e treinamentos, tudo de graça. E tem muita gente que já sai destes cursos com emprego garantido. O Josivaldo trabalha há 6 anos nessa usina de etanol em Rio Verde, no sudoeste do estado. Ele está participando dentro da empresa de mais um curso de capacitação. Sempre é constante, a gente cada vez mais está aprendendo, está se qualificando para poder ter mais desempenho e ter mais aproveitamento, né? Dados do CAGED mostram que a área que mais contratou foi a do agronegócio. Em todo o estado, foram mais de 2.900 novas vagas. Antigamente, quem não tinha estudo vinha trabalhar na roça, mas hoje em dia isso mudou. Quem não tem estudos não consegue trabalhar aqui. E foi pensando nisso que o Sindicato Rural do município e o Senar Goiás oferecem cursos e treinamentos de graça voltados ao campo. São mais de 300 em várias áreas. E quem participa pode cadastrar o currículo na agência de empregos dentro do próprio sindicato. Muitas pessoas vêm de fora, se capacitam e já estão empregados. Aqui a gente tem casos de sucesso em grandes empresas. A Rayane foi uma das que conseguiram um emprego depois de se qualificar. Hoje ela é auxiliar de controle agrícola. Eu costumo falar que aprendizado nunca é demais, sabe? É um espaço que você ocupa na cabeça que não sempre cabe mais e mais. Então estude sim, procure curso sim. Quem ficou interessado nos cursos ou nas vagas de emprego disponíveis pode procurar o Sindicato Rural no Parque de Exposições de Rio Verde. Moradores de um assentamento na zona rural do município de Panamá estão há 3 dias sem energia elétrica. Eles contam que entraram em contato com a Enel, mas até agora não tiveram resposta. Enquanto isso, os prejuízos vão só se acumulando. A geladeira está cheia, mas todos esses alimentos podem perder a qualquer momento. É que falta energia elétrica há pelo menos 2 dias na casa onde a dona Marina vive com o marido há 6 anos. A gente fica mais sem energia do que com energia. Quando vem o talão é absurdo. Esse mês eu vou pagar R$420 de energia. A dona Marina é hipertensa e tem diabetes. Ela toma 2 tipos de insulina. Sem energia elétrica para conservar o medicamento, ela tem que andar cerca de 15 quilômetros todos os dias para tomar o remédio. O casal produz cerca de 80 litros de leite por dia para vender e complementar a renda. Mas sem energia elétrica, a ordenha não funciona. As contas estão aí, a gente tem que pagar. Dona Norma também mora no assentamento João Paulo II, em Panamá. E toda vez que ela liga perguntando a causa da falta de energia, ela diz que fica sem resposta. Eu comprei uma chocadeira para ter uma renda, né? Para mim ter uns pintinhos e vender. Inclusive, eu tirei uma vez. Estou pagando a chocadeira e não tem jeito, porque acaba a energia nos dias de tirar, né? Os pintinzinhos, eu tenho que jogar fora, faz até dó. Em nota, a Enel diz que está trabalhando na região para normalizar o fornecimento o mais breve possível. E pelo menos 70% dos consumidores devem ter a energia restabelecida ainda hoje. Pelo menos 3 feiras de agronegócio em Goiás foram canceladas mais um ano por conta da pandemia. A decisão de suspender as feiras marcadas para o primeiro semestre desse ano deve impactar muito na economia do estado.
Estava tudo pronto para expor os tratores e implementos na Tecnoshow de Rio Verde. A feira estaria na sua 19ª edição e foi cancelada de novo por causa da pandemia. A gente tinha alguns produtos como novidade e alguns serviços como novidade. Estávamos realmente preparando tudo, né? Já tínhamos praticamente fechado os contratos para a feira. Na última edição da Tecnoshow, em 2019, aqui no Centro Tecnológico, onde é feita a feira aqui de Rio Verde, foram negociados 3 bilhões e 400 milhões de reais. Tinham 580 expositores entre empresas de negócios e serviços. A Tecnoshow gerou 8 mil empregos diretos e indiretos. 2 mil só aqui dentro. O restante lá na cidade. E mais de 120 mil pessoas passaram por aqui. A Tecnoshow estava marcada para abril. Com o cancelamento pela segunda vez consecutiva, os impactos na economia da cidade são visíveis. Hotéis, bares, restaurantes, todo mundo já estava se preparando. Isso é muito impactante, né? Não só para a economia. A Tecnoshow, lógico, ela gera emprego, ela gera renda, ela gera negócios. Mas ela também tem um outro fator de trazer tecnologias e novas discussões. Os produtores vão na feira não somente comprar máquinas, olhar o que está dando certo, quais são as novas tecnologias que estão vindo. Isso pesa bastante. Outra grande feira de agronegócio cancelada foi a Agrotecnoleite, em Morrinhos, no sul do estado. Seria a 10ª edição, com uma comercialização de 120 milhões de reais e 150 expositores do setor leiteiro. A organização planeja parte do evento pela internet. Esperamos que as pessoas entendam, os cooperados entendam, os nossos clientes e parceiros todos entendam, mas é uma questão de saúde pública e nós precisamos lembrar que vida em primeiro lugar. Outra feira agropecuária cancelada é a Feinagro de Mineiros. Por causa da pandemia, a 4ª edição foi adiada no ano passado e esse ano, mais uma vez, ela está suspensa. Em 2019, foram mais de 11 mil visitantes, 80 expositores e 100 milhões de reais em negócios. São feiras tradicionais, movimentam muito a cadeia de negócios das cooperativas, do agronegócio. Então, há realmente uma perda financeira e uma perda técnica quando se suspende eventos dessa natureza. Hora da nossa imagem do dia. Uma enfermeira diz que teve o dia mais emocionante da vida dela. É que hoje ela casou e foi vacinada contra a Covid-19 logo em seguida. Olha só os vídeos da Patrícia Silva chegando para ser vacinada, ainda com buquê nas mãos. Dá para imaginar a emoção dela? A Patrícia é enfermeira e coordenadora da unidade de terapia intensiva do Hospital de Acidentados, que atende pacientes com a Covid-19. Ela conta que marcou o casamento para 9h40 da manhã de hoje, dia 29. E na mesma semana descobriu que a vacina foi marcada para as 10 horas da manhã do mesmo dia. Ela casou no cartório e, claro, correu para tomar a vacina. Então, felicidades para a Patrícia. Agora são 7h37, estou indo embora. Um bom final de semana para vocês, ó. Um beijo, um cheiro. Até segunda-feira. Hoje a gente encerra com imagens de Anápolis. Tchau, tchau.